Deus quer nos levar ao sobrenatural do seu Espírito. Quero ler aqui no capítulo 47 de Ezequiel, que diz assim: Depois disto o homem me fez dar uma volta à entrada do templo, e eis que saiu água de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E eis que me levou pela porta norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que correu águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados que me davam pelos tornozelos. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Outros 1000 ainda mediu, e era já um rio que eu não podia atravessar, por o rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que não se deviam passar a nado. Ou, aliás, água que só se devia passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Nós estamos aqui diante de um texto muito profundo do profeta Ezequiel, que relata esta visão. Ezequiel foi um homem de muitas visões espirituais. Ele teve muitas visões. E nós vamos destacar algumas delas hoje aqui neste vídeo. Nós vemos Ezequiel tendo uma visão no capítulo 10, que ele escreveu, da glória de Deus saindo do templo. E nós somos o templo de Deus. Você e eu somos o templo de Deus. E esse templo precisa ter experiência com o sobrenatural, ele precisa ter o sobrenatural habitando dentro dele, o sobrenatural de Deus. E esse templo foi esvaziado lá no Éden. Adão tinha o sobrenatural de Deus na sua vida, Adão e Eva. Mas eles pecaram contra Deus e o templo foi esvaziado. Foi preciso que Deus tomasse providências com Adão e Eva para perdoar os seus pecados que ele havia confessado ao Senhor. E Deus então tomou providência para que a glória voltasse ao templo. Essa glória que tinha saído do templo. E para esta glória voltar ao templo, um cordeiro teve que ser sacrificado. Deus sacrificou um cordeiro lá no Éden para poder vestir Adão e Eva, que estavam nus. O pecado despiu eles diante de Deus. Eles viviam nu no Éden, mas eles se viram nus e tiveram vergonha um do outro, porque a malícia entrou no seu coração pelo pecado que eles cometeram. Então Deus cobriu eles, dando veste para que pudesse livrá-los do pecado da malícia. E também nós vemos Deus chegando para Ezequiel e dizendo: Ezequiel, levando ele a um vale de osso seco, dizendo: Ezequiel, se esse vale pode reviver, era um vale muito grande, com multidões de mortos que já estavam ali secos, os ossos. E Ezequiel sabiamente disse: Senhor, tu sabes. Como que ele dissesse assim: tu podes todas as coisas. E então Ezequiel recebeu a ordem de Deus para profetizar aqueles ossos para que revivesse. E Ezequiel então profetizou a palavra de Deus, aqueles ossos que ele recebeu de Deus, profetizou aqueles ossos, e aqueles ossos reviveu. As pessoas só vêm ter vida, só vão reviver espiritualmente pela palavra. Só a palavra de Deus dentro do coração do homem é que leva o homem a ter a ressurreição espiritual. Sem a palavra de Deus não há ressurreição espiritual. É preciso receber a palavra de Deus no coração para ter ressurreição espiritual. Portanto, o sobrenatural de Deus só pode ocorrer nas nossas vidas pela a ressurreição. A ressurreição tem que ocorrer em nossas vidas em primeiro lugar. E também nós vemos Ezequiel tendo uma segunda visão, que era a visão da glória voltando ao templo, no capítulo 43. Ele tem essa visão
da glória de Deus voltando ao templo e habitando no templo. Depois que a glória saiu do homem, de dentro do templo, de dentro do coração do homem, ele precisou ressuscitar espiritualmente para ter de volta a glória de Deus. E para ter de volta a glória de Deus, ele precisou ser ressuscitado espiritualmente. E a pessoa ressuscita espiritualmente mediante a palavra que lhe é profetizada, que lhe é pregada. Então ele ressuscita espiritualmente com esta palavra que é anunciada, e ele revive espiritualmente. E Ezequiel anunciou a palavra e o vale reviveu. E tendo esse vale revivido ali, que representa a nação de Israel, mas representa também a todos nós, a humanidade sobre a face da terra de todas as gerações. Precisamos individualmente cada um ser ressuscitado, cada pessoa precisa ser ressuscitada e poder obter, então, o sobrenatural de Deus na sua vida. A glória voltou depois da ressurreição. A glória de Deus só volta à nossa vida depois da ressurreição espiritual. Depois que ressuscitarmos espiritualmente, como Cristo ressuscitou. Assim como Cristo ressuscitou, após a morte, nós precisamos ressuscitar com Cristo, para que possamos ter a presença divina no nosso coração. É a ressurreição espiritual. E depois que esta glória entrou no templo de Ezequiel, Ezequiel tendo essa visão da glória voltando a entrar no templo, ele teve a visão do rio, aonde ele adentrava o rio e ele pôde ter essa experiência maravilhosa aqui, que nós vamos referir, lemos e vamos referir agora. Para termos a experiência com o sobrenatural de Deus, e termos a oportunidade de adentrar no sobrenatural de Deus, nós precisamos ressuscitar primeiramente, espiritualmente, precisamos, depois da ressurreição, receber a glória de Deus na nossa vida mediante o arrependimento dos pecados, conversão, para que nós possamos ter, então, essa oportunidade de ter a glória de Deus habitando em nós como templo de Deus. E então Ezequiel teve essa visão. Teve um homem ali que guiou Ezequiel, guiou ele no caminho do rio, até chegar ao rio. Ninguém chega ao sobrenatural de Deus se não for guiado por Jesus Cristo. Esse personagem simboliza Jesus Cristo, que guiou Ezequiel para o sobrenatural no templo. E ele guiou Ezequiel para esse sobrenatural de certa forma que Ezequiel viu coisas extraordinárias. Nós vemos aqui que esse homem fez voltar a entrada do templo, fez Ezequiel voltar, para que nós possamos verdadeiramente ter essa experiência com o sobrenatural de Deus. Nós precisamos voltar por meio de Jesus Cristo ao início da nossa caminhada com Deus, ao início da nossa comunhão com Deus. Precisamos voltar por meio de Jesus. É Jesus que nos faz voltar, é Jesus que nos encaminha, é Jesus que nos guia até a Deus, para que nós possamos ter o relacionamento de volta com Ele. E só depois desse relacionamento é que nós passamos a ser a habitação do sobrenatural de Deus. E nós vemos aqui que Ele levou Ezequiel pela porta. Então, só Jesus é que nos guia. E nós, para termos comunhão com Deus, precisamos entrar pela porta verdadeira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar, encontrará pastagem. Portanto, será salvo. Portanto, Jesus é a porta. E ele precisa nos guiar à porta do sobrenatural. A porta do sobrenatural de Deus se chama Jesus Cristo. Não se chama a sua religião. Não se chama a sua denominação. Não se chama a sua igreja. Não, a porta de entrada para o sobrenatural de Deus, ter comunhão com Deus, viver em relacionamento com Deus, se chama Jesus Cristo. A igreja vai só nos ajudar a crescer espiritualmente, a desenvolver a nossa comunhão, a conhecer a Deus através da Bíblia. Só vai nos ajudar a nos unir para adorarmos a Deus, a termos comunhão uns com os outros. Portanto, é necessário que Jesus Cristo nos guie até a porta que é Ele mesmo. E
depois de nós sermos guiados à porta, então ele nos levou ao rio da vida. O rio da vida é o Espírito Santo. O rio da vida é o Espírito Santo. E ele nos levou ao rio da vida. E ali ele levou Ezequiel a adentrar o rio da vida. E à medida que Ezequiel entrou no rio da vida, as águas deram nos seus tornozelos. A Bíblia diz que nós devemos calçar-nos com a preparação do Evangelho da paz. Então Ezequiel foi calçado com o Evangelho, foi calçado com a palavra de Deus. Ele então aceitou a palavra na sua vida, ele se calçou da palavra de Deus, ele procurou realmente esse preparo de Deus na sua vida para caminhar com Deus. Ninguém caminha com Deus fora da palavra, sem a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, precisamos estar na luz do Senhor. Precisamos estar na luz da palavra. Ninguém pode servir a Deus, seguir a Deus, caminhar com Deus, sem ser pela palavra de Deus. E esta palavra diz que nós devemos calçar ela em Efésios 6. Calçar esta palavra como o evangelho da paz para a nossa vida. E ainda também diz que ele mediu mais 1000, esse homem mediu mais 1000 côvados. E Ezequiel, então, deu com as águas pelo joelho. Para nós que vivemos no sobrenatural de Deus, cada vez mais precisamos nos aprofundar nesse sobrenatural. E nós nos aprofundamos no sobrenatural de Deus pelos joelhos. Joelhos fala de oração. Quando, então, nós entendemos pela palavra que precisamos estar mais aprofundado no sobrenatural de Deus, então nós passamos a buscar o Senhor, passamos a viver em oração, passamos a desenvolver o nosso relacionamento com Deus através da sua palavra e através da oração. E assim nós vamos aprofundando na palavra de Deus. Quando Jesus estava para subir aos céus de volta, ele falou com os discípulos, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles então seguiram à risca esta ordem de Jesus, voltaram para o templo em Jerusalém e passaram 10 dias em oração. Verdade é que nem todos ficaram, a minoria ficou, mas todos foram cheios ali, os que ficaram foram cheios do Espírito Santo. Então mergulharam no sobrenatural de Deus, depois de 10 dias de oração. E ainda as águas dava pelos lombos, né? Diz a palavra, mediu mais 1000 e dava pelos lombos. Os lombos fala de firmeza. É nos lombos que nós nos cingimos. É nos lombos que nós sustentamos todo o peso, a carga que temos que carregar. E vivendo na palavra de Deus, com uma vida de oração, nós vamos estar fortalecidos para qualquer peso que encontrarmos pela vida. Vamos estar preparados para suportar qualquer dificuldade, qualquer peso que nós encontrarmos pela vida. Vamos estar cingidos com força para carregar as nossas provações, as nossas lutas e alcançar a vitória. Vamos estar preparados para lutar em nome do Senhor Jesus a nossa guerra espiritual. E diz que depois disso, que a água deu pelos lombos, as águas tomaram ele não podia mais andar. Ele não andava mais sobre as águas, agora ele estava dominado pelas águas. Agora ele só podia atravessar a nado. Quando nós somos esse servo de Deus, calçados com a palavra, revestido da palavra, como disse Paulo, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. E oramos, como disse o próprio Paulo, orai sem cessar, orai sempre no Espírito. Então nós, quando estamos assim, em uma vida de oração, de comunhão, de intimidade com Deus, nós estamos prontos para poder suportar qualquer dificuldade que nós encontrarmos, porque estamos fortalecidos no poder de Deus. O versículo 10 de Efésios 6 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, depois que ele teve essa experiência, ele a nado, voltando à margem do rio, ele viu que
tudo estava transformado, tudo era diferente, havia muitas árvores, havia muita plantação, havia muita riqueza, havia muita bonança. Se continuarmos lendo o texto de Ezequiel 47, nós vamos ver isso. É isso que acontece com o homem que mergulha no sobrenatural de Deus, que recebe o sobrenatural de Deus na sua vida e mergulha nesse sobrenatural de Deus. A sua vida muda, o seu ambiente muda, a sua experiência muda, tudo se torna abundante na sua vida, porque aonde o Espírito Santo está, há abundância na vida da pessoa. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio só trazer vida espiritual para nós. Ele tem um plano de nos levar à vida abundante. E para estarmos na vida abundante, precisamos mergulhar no Espírito Santo de Deus. Precisamos ser inundados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ser mergulhados no Espírito Santo de Deus, que a Bíblia chama de batismo no Espírito Santo. Isso é muito importante. Depois da salvação, o crente tem que se batizar nas águas e buscar o batismo com o Espírito Santo. Os dois batismos, buscar junto. O batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Portanto, é necessário que mergulhemos. Deus tem muitas coisas ricas para nos mostrar, visões extraordinárias. Por que muitos não têm visão espiritual hoje? É porque não estão mergulhados no sobrenatural de Deus, porque Deus é o mesmo, Jesus nunca mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua operando maravilha, sinais, prodígios e maravilha, milagres. O Deus dos milagres não mudou. Deus não muda, Deus é o mesmo, o homem que muda. A igreja está acomodada, a igreja está estacionada, precisa buscar o sobrenatural do Espírito Santo, precisamos estar mergulhados no Espírito Santo, precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos ter experiência com o sobrenatural com o Espírito Santo. É maravilhoso, irmão, quando buscamos. Nós não somos nada, quem opera é Deus, nós somos apenas instrumento de Deus, mas eu já tive essas algumas experiências maravilhosas no Espírito Santo. Deus já usou essas mãos aqui para ressuscitar um morto. Deus já usou essas mãos aqui para curar canceroso instantaneamente, que estava morrendo na cama, sem vida, estava sem cabelo, sem dente, estava alimentando através de sonda. O médico tinha dado 3 meses para aquela mulher morrer e Deus nos levou lá e aquela mulher foi curada naquela hora. Voltou ao médico na mesma semana, já diferente, e pediu os exames, e o médico fez os exames, não tinha mais nenhum rastro de câncer. Essa mulher é tia da minha cunhada, concunhada, casada com o irmão da minha esposa. E é fato verídico, é fato comprovado pela medicina, não é invenção. Eu mesmo já fui aleijado na vida aos 5 anos de idade. Estou aqui de pé por causa do propósito de Deus para falar de Jesus Cristo para você. Era para mim ter morrido. Minha mãe e meu pai esperavam morrer a cada dia. Mas houve um dia que eu levantei da cama, depois de 1 ano. Levantei da cama e andei. E eu confirmei esse fato, porque eu tinha como uma lembrança muito longe. Confirmei esse fato com a minha mãe e ela confirmou. Confirmei com meus irmãos mais velhos e eles confirmaram que eu passei por isso, porque eu tinha como sonho. Mas no dia que eu me converti, Deus trouxe a luz da minha consciência e passou filme na minha mente e eu vi tudo. Eu ouvi até as palavras da minha mãe falando comigo e o gesto dela tentando me pôr de pé e as minhas pernas não ficavam de pé, porque eu só mexia com a cabeça. Fiquei na pele e no osso. Mas um dia a caveira com pele e osso estava correndo no final de semana, estava andando dentro de casa, onde meus pais ficaram totalmente admirados, porque houve um milagre de Deus na minha vida, e Deus me falou no dia da minha conversão, que Ele me curou, porque Ele tinha um propósito comigo de pregar a sua palavra. É por isso que eu estou aqui no YouTube pregando a palavra de Deus, para falar ao máximo de pessoas que queiram Jesus Cristo como Salvador. Estou no rádio, e o rádio tem ido a muitos países, tem muitos pastores, amigos que estão passando adiante aí o site do rádio lá nas suas igrejas, nos 5 continentes do país, do mundo. Tem pastores nossos batistas e eles têm passado isso às suas igrejas, às pessoas que falam e ouvem e entendem o português. Portanto, meus amados, eu estou aqui, eu não estou preocupado com clique, eu não estou preocupado com reconhecimento, eu não quero isso. O que eu quero aqui, através desse vídeo, é levar você a entender que você precisa de Jesus Cristo. Que sem o sobrenatural de Deus na sua vida, você não será salvo. Se você não receber o sobrenatural de Deus,
Se você não ressuscitar espiritualmente e a glória de Deus não entrar no seu coração, você não será salvo. Porque a pessoa só é salva mediante um novo nascimento operado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe e lhe dê a vitória. E coloque sua vida nas mãos de Deus e passe a congregar numa igreja para conhecer melhor a Deus. Não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Deus abençoe grandemente você e sua família.